Salve, salve! Eu sou Augusto Pessoa, jornalista e fotógrafo, e você está no canal Visagem. Bem, a pesquisa da lenda, ela começou, foi ela que deu origem, na realidade, à Casa Grande. As músicas que nós pesquisamos, que começou em 1985, onde nós começamos a fazer toda uma pesquisa da mitologia cariri, em torno da Chapada do Araripe, e fomos coletando fragmentos dessas lendas em torno da Chapada, contada por aquelas pessoas rezadeiras, por pessoas antigas do entorno da Chapada do Araripe. As pessoas iam contando as lendas e a gente foi construindo um repertório musical a partir da imersão nossa em cada espaço desse do território. Então a gente ia para uma pedra encantada, para um castelo encantado, para uma mãe d'água, para um buqueirão. E nesse local a gente, além de coletar as lendas que estavam em volta, contadas por essas pessoas mais antigas, a gente também ia ouvindo o som da cauã, o som dos pássaros, o som dos ambientes, das cavernas, o som do vento, o som daquele lugar. E a gente começou a fazer instrumentos a partir desses sons, para imitar o vento, imitar as levadas de água que passavam, as nascentes, o som das cavernas. E começamos também a coletar sementes, como semente de tamboril, semente de árvores daquele local, e junto com cabaça a gente fazer esse instrumento de percussão. Nós gravamos as músicas, toda essa paisagem sonora
junto com as crianças lá no estúdio da TV Casa Grande. Regravar a lenda na Fundação Casa Grande foi uma forma também de oficina para oportunizar outras crianças também a, dentro desses elementos sonoros, criar som, reconstruir os instrumentos e de fazer novos técnicos de som, lá junto com o André, aprendendo a montar os microfones, a fazer a criar um ambiente para gravação. Então nós fomos em alguns lugares captar sons dos pássaros do ambiente, né? Por exemplo, lá no sítio Pau Preto, na cidade de Potengi, gravar um sítio ornitológico lá, que é os pássaros que permeiam aquela região, e outros elementos de pessoas, né, vaqueiros da região que aboiam, né, o canto de Zé de Eloia, que foi uma pessoa que formou toda uma geração dos cantadores da igreja, da comunidade de Nova Olinda, e depoimentos de crianças, depoimento de Rosiane, né, pegando esse banco de sons que já tinham sido gravados com instrumentos da lenda antigo e fazendo essa junção, né, como eu disse, do passado, do presente, e ele aflora hoje no futuro, fazendo essa releitura dessa sonoridade que é tão atual hoje, né, que é a lenda. Dentro dessa paisagem sonora do território da Chapada do Araripe, eu fui um desses meninos que cresci em minha cidade, em Nova Olinda, brincando de fazer música, brincando com os sons. Determinadas percepções que eu tinha quando criança veio novamente para mim na hora de fazer os arranjos, de compor. Então, eu me sinto como um filho obediente, tendo a Chapada do Araripe como mãe, e preservar essa história, essa sonoridade dentro dessas músicas, me encontrar novamente dentro desse lugar. Então a lenda, para mim, é um rio Cariús que deságua em outros rios, passa por outros rios e deságua no mar. Eu lembro, tive essa sensação da primeira vez que eu cheguei por ali, de ler sobre as lendas, né? Aí logo fiquei sabendo do espetáculo que tinha, né? Que começou, né? Que o Allenberg fez junto com o Aécio, o Elinho, o Samuel e a Rosiane, né? Fazendo um espetáculo com o mesmo nome da lenda, né? E eu sempre fiquei... foi uma coisa que sempre me marcou, assim, esse espetáculo musical da lenda, né? Até um dia que eu me deparei que eles me mostraram alguns trechos, me mostraram os instrumentos. A ideia de produzir, né? Primeiramente, obviamente, ter o contato com as músicas da lenda, né? Então a gente foi visitar as gravações antigas, que tinha um cassete que tinha as músicas gravadas. E eu sempre pensei, quando produzir isso, produzir dentro da Casa Grande, né? Então é um produto, né? Eu acho que é um objeto de arte, né? A música, ela faz parte da arte, então ela está dentro de um objeto de arte, de produzir não só as músicas do Allenberg, e sim traduzir a região do Cariri com essas músicas, né? Então por isso a busca dos ambientes. Então gravamos sapo, gravamos cigarra, gravamos o rio daqui, gravamos vento. A gente gravou os sons dos ambientes daqui e trouxe as crianças da Casa Grande para atuar junto desses ambientes. Então eu ouço esse disco e vejo a Chapada, né? E eu vejo uma Chapada atemporal, não é uma Chapada, né? Eu vejo uma música atemporal, eu vejo uma música que traduz outros tempos, né? Inclusive porque tem gravações de tempos diferentes. A gente foi buscar a voz da Rosiane, que gravou anos atrás, fomos buscar o acervo, né, a fita cassete, para trazer, fomos buscar vários elementos, né, que já tinham no acervo da Fundação. Então, essa atemporalidade eu acho muito interessante nesse projeto, porque ele traz um fundamento, né, ambiental de uma música feita no Cariri.
e com base no Cariri, com base nessas lendas, com base nos sons daqui, nos sons que já passaram por aqui. Então, eu sou honrado de participar desse projeto. A gente viu esses meninos que tocavam, que tinha mais jeito para tocar, e aí trouxemos eles para a lenda. E botamos uma parafernália desses instrumentos de efeito, e essa meninada fazia junto comigo e Rosiane. Eu fazia violão e fazia a gaita feita de apitos, né, de canto de pássaro. Rosiane tocava percussão e cantava junto comigo. E os meninos faziam toda essa peneira de efeito, fazendo aquela sonorização. Então, quando começava, as pessoas chegavam no teatro, já estava, né, assim, aquele canto de pássaro e tudo, e depois entravam os meninos fazendo o som, o palco escuro, fazendo aquele som da paisagem sonora. Aí a luz ia acendendo e daqui a pouco começava a lenda, a gente cantando essas histórias mitológicas da Mãe d'Água, do Castelo Encantado, do Buqueirão, história do Rei Manacá, da Rainha Jurema, de toda uma alegoria mitológica do povo Cariri, daquele povo que até então, depois da colonização, foi um povo que ficou invisível dentro dessa nomenclatura que tinha a região do Cariri. Quando nós chegamos para começar esse estudo sobre os Cariri, se dizia, a academia dizia, quando contava uma lenda, contava a lenda, mas dizia, isso é coisa do caboclo inculto do sertão. Então isso foi uma coisa que chamou muita atenção da gente, foi esse relegar a tradição oral e, junto com a tradição oral, relegar a história de um povo, dando um silêncio nele, os tornando invisíveis. Então, o nosso trabalho foi desencantar toda a cultura daquele povo através de sua paisagem sonora junto com essa criançada. E a gente já pensava de que aquela imersão com aquelas crianças, essas crianças poderiam no futuro trazer a interpretação daquilo que eles viveram, e foi o que aconteceu, que o Aécio trouxe junto com o André Magalhães. Foi essa releitura de tudo aquilo que a gente viveu nos sítios arqueológicos, nos sítios mitológicos, e que a gente viveu em cima do palco com eles. Então, o Cariri contém a memória das águas do Nordeste. No Cariri está o registro da memória de todas as águas do Nordeste. A terra sem males dos Tupi, a lagoa encantada dos Cariri. Para que vieram, em algum momento, talvez já no momento da secura do sertão, muitos povos em busca de vida, porque aqui é o lugar verde que permanece. Quando você destrói, corta uma gameleira que está na beira de um rio, você faz com que aquela gameleira, o som daquela gameleira que tem um som quando o vento passa, ela deixa de dialogar com o rio, o som do rio. Então, eu quando era criança, eu ficava vendo as árvores e eu via que as árvores, elas tinham um diálogo com o rio. Ela tanto tinha com a paisagem, como também tinha com o som do rio. O vento das árvores e as águas. Então, entre um e outro, sempre existia um diálogo, e aquilo ali para mim me encantava. Então, chegava as lavadeiras na beira do rio para bater roupa e conversar enquanto estão batendo roupa, e aí já entrava outro elemento instrumental dentro daquele coral. Então, para mim, eu ficava vendo muitas vezes as mulheres lavar roupa
na beira do rio e o vento passando por cima das árvores, eu ficava encantado com aquilo, porque era como quem fosse uma orquestra, que vai entrando um violino, depois um violoncelo, depois entra o coral cantando. E aquilo ali, para mim, eu eliminava o português que as mulheres estavam falando, a língua que elas estavam falando, e elas, a boca delas era um instrumento. A roupa lavando era um instrumento, a bacia, quando arrastava, entrava outro instrumento. Então isso para mim foi uma coisa que sempre me encantou. E eu acho que a lenda é um resultado disso tudo. Anauá.